Fala, meus amigos, meus irmãos, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E nós estamos aqui hoje, mais uma vez, para refletir juntos a palavra de Deus. Continuamos na jornada do Evangelho de Jesus, escrito por João, comentado e refletido por cada um de nós. E eu sempre lembro, enfatizo de você fazer as suas próprias reflexões, fazer a sua leitura, separar um tempo e deixar que o Espírito Santo trabalhe em seu coração através da palavra de Deus. E hoje nós estamos já no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 22 até o versículo 36. Sempre agradeço a cada um de vocês por estar contribuindo conosco, em compartilhar os vídeos, em se inscrever no canal, em curtir, em comentar. Muito agradecido por cada atitude dessa, por cada ação dessa que contribui muito para que o vídeo alcance ainda mais pessoas. Muito obrigado. Vamos para a nossa leitura de hoje. João, capítulo 3, versículo 22, diz assim a palavra de Deus. Depois disso, João foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. E João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não for lhe dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo. Pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Versículo 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Até aqui a nossa leitura hoje. Contextualizando aqui, nós acabamos de sair de uma conversa lá atrás em que Jesus estava tendo com Nicodemos, e ele aprofunda essa conversa falando sobre vida eterna, sobre o agir do Espírito Santo, sobre a salvação. E aí Jesus estava batizando, e João também estava batizando. E nesse contexto houve uma discussão sobre a cerimônia de purificação entre os discípulos de João e um judeu. E por que eles estavam discutindo sobre isso? Porque ainda não tinham entendido quem realmente Jesus era. E eles não tinham a certeza de quem João era. Sabiam que João era um profeta, que João era mestre, ensinava da palavra de Deus, mas tinha alguma esperança de que ele era o Messias, por todas as coisas que eles faziam, pelos seus sinais, por ele estar batizando. Mas aí João traz para nós mais uma declaração, assim como em vários outros textos nós vemos a revelação de quem é Cristo. E nós vemos isso no versículo 29, 30 e 31, eu vou reler aqui. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. João Batista estava dizendo aqui da alegria de Jesus estar fazendo
cumprindo o seu propósito, né? De salvar o povo, de vir até o povo, de sair perto de Deus e vir até a humanidade, salvar o povo, se encontrar com o povo, né? Com o seu povo. Que ele chama de noiva aqui é o seu povo, né? E por essa alegria já se cumpriu em mim. E aí João fala que o propósito dele, um pouco antes, era preparar esse caminho. Ele era o precursor para que Jesus viesse cumprir esse propósito de salvar o povo, de encontrar o povo, de se revelar ao povo como Deus. Nós vemos lá na introdução de que a ênfase do escritor, que é João, discípulo de Jesus, era revelar que Jesus é Deus. E João Batista aqui nesse momento está fazendo a mesma coisa, demonstrando a eles que Jesus é Deus. Falando aqui nesses 3 versículos, ele fala sobre a soberania de Deus, sobre o poder de Deus, aliás, a soberania de Cristo, o poder de Cristo, e que Cristo é Deus. Versículo 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. João enfatiza de que os sinais de Jesus são de Deus, são inegáveis. Aqueles que viram, creram. E que Jesus veio de Deus, pois os sinais que eles faziam, que ele fazia de Deus, só poderiam ter vindo de Deus. João diz isso para nós. E nós podemos dar só uma introdução para vocês entenderem que aqui nesse trecho também nós já podemos estudar e ver, na verdade, ter uma noção do que é o que nós chamamos de doutrina da Trindade. E aqui nós já vemos João mostrando um pouco disso para nós, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, né? Versículo 34, pois aquele que Deus enviou fala da palavra de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Nós vemos aqui Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Versículo 36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Há uns 2 vídeos atrás nós falamos sobre um dos atributos de Deus, que é a ira de Deus. E depois nós falamos sobre um outro atributo de Deus, que é o amor de Deus. E existem vários outros, mas aqui João nos lembra sobre o que acontece no verdadeiro crer. E o que é o verdadeiro crer? Não é simplesmente falar, mas viver como aquele que realmente sabe quem Deus é, quem Jesus é e tem esse Espírito dentro dele. Esse é o verdadeiro crer. E o que ele produz em nós? Vida eterna, vida plena, vida abundante. João Batista reconhece no versículo 30 a grandeza de Deus e a sua pequenez. Convém que ele cresça e que eu diminua. Com a convicção de que ele tinha, de quem Deus era, de que Jesus era Deus, de toda a sua obra, de todo o seu poder, ele reconhecia o quanto ele dependia de Deus. E que tudo que ele deveria fazer não era para o seu próprio reconhecimento, ou para o seu prazer, ou para o seu bem, mas para um bem maior, para que Deus fosse revelado em sua grandeza e em seu poder. E aqui ele diz, convém que quem cresça Jesus, no seu conhecimento, na sua revelação, no seu poder, para a salvação, e que eu diminua, não importa o que ele esteja fazendo, que isso vá me diminuir ou me menosprezar, mas o importante é que ele seja revelado. E eu sempre deixo uma reflexão, uma pergunta, mas eu gostaria de falar para você hoje, na sua leitura, qual é a sua reflexão mediante essa leitura? Qual é a sua dúvida, a sua pergunta em que você pode encontrar a resposta na palavra de Deus? Faça isso, tenha essa curiosidade, tenha essa dúvida, tenha essa sede pela palavra no coração e deixe Deus e a palavra responder a você.
Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra reveladora. Obrigado porque o Senhor se revelou a nós. O Senhor derramou a nós, Deus, o entendimento através da palavra, através da obra de Cristo e através do discernimento do Espírito Santo habitando em cada um de nós, demonstrando quem o Senhor é. E o que o Senhor tem para nós, a vida plena, a vida abundante, a vida eterna em Cristo Jesus. E que assim como João, no nosso coração, o desejo seja revelar o Senhor, que o Senhor é grande, poderoso, divino, santo, e que nós dependemos de Ti. Alcance os corações com o Teu poder, com a Tua palavra, com o Teu Espírito. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Deus abençoe você.